Bom dia a todos, que o nosso querido Jesus esteja em nossos corações. Este tema é um tema muito importante em todos os tempos da humanidade. Mas hoje estamos vivendo dias bem difíceis, bem desafiadores, é um dia de aflição, dias de aflições. Contudo, associado a essas aflições, esse sofrimento, tudo que está acontecendo, digamos assim, de ruim, está paralelo acontecendo isso, várias coisas boas, várias ações de solidariedade, várias ações de caridade. E sem ser sadomasoquista, o sadomasoquista é aquele que faz, do sofrimento um prazer, é aquela pessoa que tem prazer em sofrer. Mas eu gostaria de começar neste momento, na atualidade, lembrando que em vários momentos da humanidade nós tivemos várias dificuldades em cada nível do processo econômico. Se você parar para analisar, no ano de 1929 existiu um problema econômico mundial. As bolsas de valores, no Rio de Janeiro, teve uma queda num buraco sem fim. Os empresários, os industriários ficaram de cabelo em pé, porque você tinha a sua indústria e parte do seu dinheiro até hoje você investe na bolsa de valores. Mas teve uma queda mundial e todo mundo sofreu com isso, na produção da agrícola, dos alimentos, na produção dos equipamentos, na geração de emprego. Foi um caos total em 1929 no mundo. Isso eu estou falando pontuando de forma econômica. Já tivemos outras pragas, outras doenças, como a peste negra, a varíola, a cólera, várias e várias outras doenças. No ano de 1880, tivemos 1860, 1870, tivemos o problema da cólera. E não tinha medicação, e não tinha como as coisas se sucederem. E o tempo, a humanidade passou aquele período, e depois, como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Então o que acontece? Tudo isso é movido por um sentimento de duas letras, que chama-se fé. E a gente demonstra o nosso nível de fé de acordo ao nosso nível espiritual. Então a gente pega pessoas como, alguns exemplos, gostaria de começar com esses exemplos. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi perseguida pela Madre Superiora do seu convento. O convento tinha um comportamento de viver enclausuradas as freiras, fechadas as freiras. Ela tinha um negócio dentro dela que ela tinha que estar perto do povo. Calcutá é uma cidade da Índia. E ela queria sair, ela via nos portões, queria sair para ajudar os mais necessitados. Então ela criou, uma divergência muito grande, porque quando nós temos um projeto, quando nós temos um sonho, um ideal, nem todas as pessoas que estão ao nosso redor vão ser favoráveis. Nem todas as pessoas vão concordar. Familiares vão ficar contra, amigos vão ficar contra, vai começar a dizer: essa besteira é sua, essa coisa da sua cabeça, essa loucura. Não, mas se você tem fé, e você planeja, você organiza, você raciocina que aquele projeto vai dar certo e emana toda a sua energia, aquela coisa vai começar com uma coisa mínima, pequena,
mas que com o decorrer do tempo, que o universo conspirar a seu favor, que os bons espíritos começarem a investir naquele projeto que é pautado na verdade, quando Jesus disse a verdade vos libertará, então esse projeto vai se tornar uma grande realidade. Então, o problema da humanidade está na questão do homem em si. Só que, a gente usa muito metáfora, né? Daniel, o que é metáfora? É uma forma figurada para demonstrar uma coisa. Só para vocês terem ideia, né? Um pai, como qualquer um de nós, um pai ou uma mãe, estava querendo ler o jornal. E o filho, mais ou menos com 3, 4 anos de idade, estava querendo brincar, perturbando ele, abusando ele para que ele desse atenção ao filho. Ele fez, peraí que eu vou pegar esse menino pelo pé. Pegou um quebra-cabeça, aqueles quebra-cabeça bem difícil, cheio de pecinha, bem difícil, do mapa mundo, embolou todo e deu ao menino. Agora esse menino vai me deixar em paz. Pronto, ele pegou, embolou todo. Olha, eu quero que você faça mapa mundi. Mapa mundo aqui, ó, o mapa aí. Deu a ele. Embolou todo e fez, agora essa criança vai me deixar em paz. Deu um pouco, assim, de 5 ou 10 minutos, esse menino veio de novo. Venha ver, papai, porque aqui já está montado o quebra-cabeça. Ele fez, meu Deus, esse menino não é normal. Esse menino não saiu, pai, porque eu não sou tão inteligente assim. O menino tão inteligente assim já montou um mapa mundi, né? A foto do mapa do mundo. Ele olhou e viu o mapa mundo todo formado, todo bonitinho. Desculpe. Aí ele olhou, menino, como foi que você montou esse mapa tão rápido assim? Como foi que você conseguiu ter essa sagacidade? Aí o menino entregou a fórmula. Meu pai, na frente tem a foto do mapa mundi, mas no fundo tem um desenho de um homem. Eu peguei pelo fundo, fui montando o pé do homem, as pernas, o braço, as mãos, o corpo do homem, a cabeça, ficou mais fácil. E aí quando eu virei, o mapa mundo estava todo formadinho, todo organizadinho. Qual é a moral dessa história? Qual é a explicação dessa história? Quando nós consertarmos o homem, nós consertaremos o mundo. Quando nós organizarmos o comportamento do homem, a conduta do homem, e o homem tiver um comportamento pautado nos ensinamentos do Evangelho, nos desígnios de Deus, o mundo será melhor. Então, tudo isso que está acontecendo aí, essa semana uma pessoa me disse, poxa, mas antigamente as trovoadas levavam uns 3 ou 4 dias, né? Os trovoados já levavam 3 ou 4 dias e paravam. Eu digo, isso aí, meu amigo, pode ficar tranquilo que vai continuar. Aí a pessoa diz, por quê? Porque nós estamos mexendo no clima. Quando nós queimamos, desmatamos, quando nós destruímos o meio ambiente, há um processo de eliminação de gás carbônico, há um processo de eliminação de temperatura, aquecemos o planeta. Quando nós aquecemos o planeta, há uma modificação na sua normalidade, digamos assim, no processo normal da Terra. Então, tudo que está acontecendo aí é causa do homem, com a permissão de Deus, e Deus faz com que as coisas aconteçam para mostrar ao homem do que ele está destruindo. Nós já estamos mais ou menos a 1,5 grau, né, a temperatura da Terra. Se aumentar a temperatura da Terra, o que é que vai acontecer? Vai alterar todo o ecossistema, toda a ecologia da Terra. Vai derreter as calotas polares, vai derreter o gelo dos icebergs, vai aumentar a quantidade dos mares, consequentemente aumentando a quantidade dos mares, vai evaporar mais a água evaporando mais, vai haver mais chuva. Você vê que nós estamos no verão e uma quantidade de chuva constante. Quem fez isso? Mas tudo acontece com a permissão de Deus, então Deus vai dando oportunidade. Nós estamos vivendo hoje um processo da pandemia. Se vocês quiserem me pensar, né, com o que eu vou falar, pensar que eu sou louco, não tem procedência.
Porque este vírus que está aqui no planeta hoje é programado espiritualmente para que haja isso. Perceba que um dia desse eu estava analisando, seria tão bom se essa pandemia fosse apenas individual. Por exemplo, eu deixo de usar máscara, eu deixo de tomar vacina, eu deixo de fazer as coisas, eu me prejudico sozinho. Eu me destruo sozinho, só que não. Ela é uma doença coletiva. Eu vou para as festas, para os paredões, para as farras, adquiro a doença. Não morro, mas eu ataco minha mãe, eu levo a doença para casa. Eu ataco meus parentes, que eu levo para casa. Aí tem meu velhinho lá, meu avô, com 80 anos, 85 anos, que já está com o corpo bem debilitado, adquire a doença, meu avô morreu. Ah, aquele escândalo. Não, foi imprudência nossa, incoerência nossa. E nós precisamos, e uma coisa que nós como espírita precisamos, o conceito da doutrina espírita, para nós entendermos mais profundamente, a doutrina espírita não é uma religião. A doutrina espírita é uma ciência de fundamentos filosóficos com consequências morais. E essas consequências morais a gente não chama de religião, chama de religiosidade. Explique isso melhor, Daniel. Ciência. O que é a ciência? A ciência é a busca pelo conhecimento. Eu penso alguma coisa, eu digo, eu quero criar uma cadeira, eu vou pensar, está aqui na minha mente. Mas eu preciso tirar da minha mente e botar no papel, eu vou desenhar. Mas para desenhar uma cadeira eu preciso ter vários fatores. Qual é o peso que ela vai suportar? O encosto vai ser bom ou não vai ser? Ela vai favorecer ou não a coluna? Essa cadeira vai ser de plástico, de ferro ou de madeira? Qual o custo que vai ter? Então, quando eu tenho a ciência, eu faço experimentações. Para chegar a várias coisas que nós conhecemos hoje. Teve alguém que experimentou, eu vou falar de um cara que teve uma fé fantástica, e eu soube informações que ele não é um espírito terráqueo. Daniel, que é um espírito terráqueo? Nós somos espíritos terráqueos da Terra. Nós desencarnamos, reencarnamos. Desencarnamos, reencarnamos. Esse homem não. Esse homem veio de outro planeta mais evoluído para ajudar o progresso da Terra na ciência. Chama-se Thomas Edison. Era um norte-americano. E hoje nós temos uma dependência total desse cidadão. Que ele inventou a lâmpada. Ele descobriu a eletricidade. Ele tentou 700 vezes a lâmpada. Quando ele chegou na 701, o discípulo dele, não, mestre, não vamos conseguir mais, não vamos. Agora é que vamos. Porque a gente faria o quê? Desistiria. Ele não, agora temos condições de fazer os experimentos 700 vezes e nós erramos, agora vamos acertar. Acertou. Ele fez o quê? A lâmpada incandescente, aquela lâmpada que tem a luz meio amarelada. Ele tirou o ar, porque era exposto, tirou o ar, botou no vácuo, fechou com aquela tampinha e botou o filamentozinho. E aí quando ele botou, fechou, acendeu. Aí surgiu a lâmpada. Ele fez além da lâmpada, ele fez mais de 1000 inventos. Isso é o quê? É a pessoa que tem a fé dentro de si de que irá vencer as suas necessidades. Então a ciência, ela deve ser valorizada, sim. Ela deve ser, porque a ciência é a busca pela verdade. Quando você toma um remédio para pressão, né? Eu estou tomando um remédio para pressão alta. Aquele remédio já foi feito várias experiências. Principalmente a gente faz experiência em animais para testar. Depois faz experiências em humanos. E aí depois os órgãos fiscalizadores vão liberar. É o caso da vacina agora. Aí tem gente que diz assim, mas Daniel, tem a vacina de tal doença que levou 5 anos, 10 anos para ser feita. Só que aí vem, né, as informações espirituais. Veio uma live, se vocês quiserem, pode buscar a live no YouTube, que o nosso médium Nivaldo Franco disse que espíritos desencarnados, que aqui na Terra foram cientistas, como Pasteur, Louis Pasteur, como Seib, né, como Fleming,
como outros cientistas, estão inspirando os cientistas do laboratório, estão inspirando eles a eles fazerem, desenvolverem a vacina contra o Covid. Por isso que está tendo essa rapidez. E outra, a tecnologia é outra. Você tem uma tecnologia mais apurada, mais desenvolvida. Então, qual é o processo que eu devo ter? Qual é o comportamento que eu devo ter? Confiar na vacina. Até porque já se sabe pela ciência que vírus não tem remédio. Quando você está com uma virose, quando você está com um problema, a médica faz assim, você está com uma virose da vírus tal. O que é que ela faz? Passa antibiótico. Por que ela passa antibiótico? Porque o vírus, ele se aloja dentro da bactéria. Como eu não posso matar o vírus, eu mato a bactéria, que é o hospedeiro dele. Se eu mato a bactéria, consequentemente, ele vai fazer o quê? Morrer de fome. Aí mata o vírus. Então o que acontece? A gente precisa, nós como os espíritas, buscar a ciência. Kardec, Ave Maria, que homem fantástico, Kardec. As primeiras revelações, as primeiras presenças, vamos dizer assim, efetivas dos espíritos foi com a mesa girante. Antigamente, lá na França, 1855, era a mesa de tripé. E aí os espíritos levantavam as mesas e ficavam coisas. Aí, enfim, rapaz, mesa não tem cérebro. Alguma coisa está por trás dessas mesas que estão respondendo. E aí ele começou a fazer perguntas. Foi o que ele fez. Olha o cientista. Ele criou um experimento, botou letras e pediu a mesa que respondesse. Mesa respondendo. Aí o que a mesa perguntava? Eu vou perguntar, por exemplo, qual a cor da camisa a cor da camisa de Marilene? O espírito vinha, ele botava o alfabeto lá, V, puxava, E, R, e aí puxava as letras, botava lá vermelho, escrevia vermelho. Aí Kardec não, todo mundo estava brincando, né? E ele estava, pô, não, tem alguma coisa aí. Ele aí começou como pesquisador, porque o pesquisador, o primeiro pensamento do pesquisador é dúvida, ele não acredita em todas as coisas. E vou lhe dizer, Kardec tinha um comportamento cético. O que é cético? Não acredita em todo mundo, inclusive quero chamar a atenção de todos vocês. Não acreditem em todos os espíritos, não acreditem em todos os médiuns, que pode ser mentira o que ele está falando, pode ser coisa da cabeça que ele está falando, e não acreditem em todos os palestrantes, principalmente. O que tem de palestrante falando besteira, falando bobagem, que não condiz com Kardec. Tem uns loucos aí que dizem assim, se você for para o centro espírita, vai de camisa preta, vai de camisa azul, vai de camisa amarela. Isto, camisa, cor de cadeira, cor da casa, isso não interfere nada. Se a mesa é branca, essa aqui não é nem branca, é azul, não importa. A questão do espírito são duas fundamentais. O pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade. Entendeu? Então, não importa. O importante para o espírito é o pensamento. A linguagem do espírito é o pensamento. Então, a fé raciocinada me dá esse critério. Se eu preparar esse terreno, adubar, colocar os elementos químicos específicos para aquela planta, eu posso botar. Por exemplo, eu vou plantar uma planta X, que ela precisa de potássio, precisa de sódio, precisa de ferro, os elementos químicos. Mas se eu vou plantar outra que precisa de outros elementos químicos, como por exemplo, o cálcio, o sal e tal, eu tenho que botar específico. Então, o estudo me dá essa razão. Eu não vou poder usar de qualquer jeito. Então, a fé, ela deve ser raciocinada. É assim, eu vou dar um ponto aqui para dar outro ponto ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não sei se aqui eu sou Alberto. Vou lhe mostrar uma fé raciocinada. Galileu Galilei estava sentado num lugar semelhante a esse sítio, numa rede, não me fala a memória, foi numa rede, numa cadeira. Ele estava debaixo de também não me fala a memória, se era uma macieira, enfim, de uma árvore. A árvore, a maçã caiu em cima da cabeça dele. Como ele era um grande cientista,
Ele percebeu, puxa, por que tudo que a gente joga puxa para baixo? Ele aí foi para a Torre Eiffel, né, a Torre em Roma, começou a jogar um bocado de gude. Gude grande, gude pequena, gude pesado e tal. Inclusive ele percebeu que o tamanho e o peso, a massa não interfere. Todos vão ser puxados. A mesma coisa, hoje nós temos o quê? A lei da gravidade. Tudo que está no planeta Terra é atraído para o centro da Terra. Eu vou demonstrar isso a vocês agora. Eu vou largar esse livro, ele não vai ficar no espaço. Ele vai cair. Por quê? Porque a fé raciocinada, ela é associada à ciência. Né? A fé raciocinada, eu tenho uma causa que eu vou provocar um efeito. Eu provoco um sistema que vai resultar em determinado resultado. Então, o resultado desses efeitos, né? Thomas Edison era tão fantástico, eu sou encantado por ele, que ele estava numa reunião nos Estados Unidos, está nada mais nada menos do que Henry Ford, que foi o homem que inventou o carro. E ele iria apresentar, porque na época os carros eram puxados por animais, ele ia apresentar o protótipo, o exemplo de carro. Aí quando ele apresentou e tal, terminou, Thomas Edison estava na plateia. Chegou para ele e disse, insista na ideia. Insista na ideia. Henry Ford insistiu e nós temos vários carros aí que nos locomovem de vários e vários lugares. Isso é o que? É a fé natural que temos dentro de cada um de nós. Que esta fé os Espíritos chamam, que é a certeza de que muitas coisas irão dar certo. Por exemplo, a gente está aqui, a gente tem a certeza de que o forro, o teto não vai cair em nossas cabeças. O prédio não vai cair. Porque a gente confiou no pedreiro, no engenheiro que fez esta obra. A gente vai pegar um ônibus, a gente não pergunta se o motorista é maluco ou não. A gente acredita e tem fé que ele vai dirigir, vai levar a gente até o nosso destino. Isto é a fé natural. Mas a fé raciocinada, você passa a observar as coisas que acontecem ao seu redor. E você não se deixa levar por conversas, por opiniões, que a pior miséria que existe no meio espírita se chama o achismo. Ah, eu acho que é assim. Eu acho que é assado. Não existe achismo na ciência, existe certeza. Aí você vai pesquisar, você vai analisar, você vai buscar pessoas mais gabaritadas, mais capacitadas para tirar a sua dúvida. É o caso da injeção. Que injeção bonita hoje. Hoje eu acho maravilhosa, mas eu não quero nem encostar perto dela, estou comentando ela. Chamada de Benzatacil. Então o que acontece? O cientista desenvolveu aquele antibiótico que era fantástico, ele curava bastante. E hoje é tão difícil de se achar. E para tomar uma Benzatacil hoje precisa de uma autorização médica muito explícita, porque as pessoas usavam muito desenfreadamente. Então, a fé, ela tem que ser pensada. Ela tem que ser analisada. Então, no livro, né, que Alberto me pediu, que é um livro fantástico, que foi um livro feito por vários pesquisadores, várias perguntas que foram feitas a Chico Xavier, mas quem iria responder era o Espírito Emmanuel, e uma das perguntas que foram feitas foi a questão da razão e da fé. E ele pegou um exemplo que eu nem gostaria muito de tocar, mas é bom tocar porque isso é notório, né? Só voltando para o parênteses. A doutrina é uma ciência. Filosofia. Daniel, o que é filosofia? Filo, afinidade. Sofia, sabedoria. A filosofia é a afinidade com a sabedoria. É a afinidade com o estudo, com a observação. Um filósofo, ele é uma pessoa que vê vários ângulos numa situação só. E aí você passa a compreender as coisas, você coloca os prós, os contras, os pontos negativos, os pontos positivos. E aí você passa a ter um denominador comum. É o que nós estamos tendo agora em nosso país, em nosso mundo. Tem um termo ridículo, né?
Eu acho ridículo o termo e mais ridículo as pessoas que divulgam. Chega assim e diz, essa pandemia é uma doença política. Política. Uma doença mundial. Está atingindo todo mundo. A Alemanha está fechada, a Itália já está fechando de novo, a Dinamarca, o bicho está pegando de novo, os Estados Unidos estão de cabelo em pé, porque está voltando de novo. É política. Talvez se fosse no Brasil era política, porque nós brasileiros somos nanicos políticos. Nós não discutimos razões ou política com razão, com estudo, pautado, né, no conhecimento. Nós discutimos políticas por emoção. Político fulano de tal me deu uma casa, político fulano de tal me deu cimento, aí você defende ele com unhas e dentes. Depois ele vai tomar sua casa, vai tomar tudo, porque ele vai roubar lá, vai ser muito maior do que o cimento que ele lhe deu. Então nós brasileiros precisamos ter cuidado com essa pandemia. Já somos desencarnados, 640 mil pessoas. Mas eu fico assim me perguntando, oh Deus, por que essas pessoas ignorantes não perdem parente? De uma forma bem sem ser cristão. Porque quando acontece na gente, é uma coisa. Na família da gente, é uma coisa. Na família do vizinho, tem que se dar mal mesmo, tem que se lascar mesmo. Não, mas é uma doença que está destruindo, os hospitais estão cheios. Eu sou prova viva disso. Eu passei 17 dias internado. E vi o processo que é. E ela não é somente uma doença física, é uma doença altamente emocional. Eu modificava meu semblante, meu comportamento, alterava todos os meus pontos vitais. Então, a gente precisa se cuidar e cuidar daquele que está perto de nós. Então, a doutrina espírita, ela é de cunho moral. Aí eu volto a lembrar, ontem uma pessoa do centro, do Cristo Paz e Caridade, terminou o evangelho e levou o esposo e a filha para o parque, em Santo Amaro. Com essa administração altamente desequilibrada, não tem tendência, não tem partido, não tem nada. Mas eu acho assim, se está aumentando nas outras cidades, em Juazeiro está 100% dos hospitais. Vitória da Conquista, a coisa está feona. Em Feira de Santana, a coisa está altíssima, por causa da indisciplina nossa mesmo. Eu vou botar festa na cidade. Então, a gente precisa ter fé. E eu, com minha fé raciocinada, não vou lá. Eu, com minha fé consciente, eu não vou lá. Então, o que estimula a minha fé é o quê? É o estudo. O estudo da doutrina. Eu vou deixar de analisar um cientista que passou 20, 30 anos estudando sobre determinado ponto para ouvir uma pessoa sem critério, sem estudo, sem capacidade nenhuma. Me diga. Então, a fé, como o benfeitor Emmanuel chamou a atenção, que é uma das coisas mais difíceis que tem, que é a fé religiosa. Eu vou começar com a minha parte, depois eu vou falar a parte de Emmanuel. Um determinado dia eu estava ouvindo o rádio, estava no carro ouvindo o rádio. E a mulher, naqueles programas, né, interativos entre o frequentador da igreja e o pastor, aí a mulher diz: pastor, estou desesperada. Por que minha filha está desesperada? Poxa, comprei um carro com todo o sacrifício, juntei dinheiro, comprei um carro usado, mas parece que me lesou, me enganou, o carro só vive me dando problema, estou gastando, estou isso, estou aquilo outro, e eu não sei mais o que fazer. O pastor, como um representante de Deus, né, um Deus minúsculo, diz a ela: minha filha, seu carro está amaldiçoado. Você tem que pegar seu carro e doar para a igreja. Doar seu carro para a igreja para retirar este encosto do seu carro. E depois, quando você doar para a igreja, você vai conseguir comprar outro. Então, você percebe que é um ditado bem popular, né? Para ter uma pessoa esperta, precisa existir o bobo. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem um defeito muito grande de criticar determinadas religiões.
eu tenho um carinho, né? Eu gosto, eu respeito, eu não frequento, eu não. Mas eu tenho um respeito muito grande pelas religiões de matrizes africanas. O candomblé, a quimbanda, a umbanda. Todos merecem respeito. Muita gente não sabe que o candomblé ajudou muitos negros quando fugiam para os quilombos, que sofreram muito. Gente, africanos que no seu país eram reis, vieram para cá, para o Brasil, como escravo tomando porrada, desde o navio negreiro até aqui. E outra, o problema não está na religião, o problema está na pessoa que conduz a religião. Eu vejo as pessoas dizendo assim, mas o terreiro, o chiqueiro. Eu digo, rapaz, não fale assim não, porque toda religião merece respeito. Se quer que eu comece a pegar na miséria de todo mundo, eu falo. Vamos para o centro espírita. Eu conheci pessoalmente um palestrante que era eloquente, maravilhoso, fazia palestras encantadoras. Em casa batia na mulher. Eu também vejo mais gente assim. Em casa batia na mulher. Então o problema não está na religião. Padres, pedófilos. Pastores, né, que lesam, que enganam pessoas, ganham pouco, aposentadas, estão ali com dinheiro pouco, lesando, roubando, extorquindo determinados obreiros, determinadas coisas. Não sei se você sabe, tem uma igreja, que eu não vou citar o nome, que ela tem em São Paulo, uma igreja muito pomposa. Muito pomposa. Não tem um trabalhador de carteira assinada. Todos são voluntários. Todos são voluntários. E eles cobram para entrar. Se eu quiser chegar lá visitar o templo, eles me cobram R$70. Então, o problema não está na religião. Eu não conheci pessoalmente, mas eu vi uma reportagem de uma mãe de santo. Uma mãe de santo. A mãe de santo fazia primeiro trabalho só para o bem. Como era o trabalho dela? Se você tivesse desempregado, ela fazia um trabalho para você arranjar emprego. Se você tivesse com problemas na área matrimonial, com seu marido, com seu esposo, ela fazia um trabalho para você viver em paz. Se você tivesse com problema de saúde, ela recebia caboclos que passavam folhas, passavam remédio, banhos para você ficar curado. Aí chegava alguém lá, eu quero tirar o marido de fulano. Ela, não, aqui não faço não. Eu quero prejudicar cicrano que tomou meu terreno. Isso eu não quero não. E outra, o dinheiro que ela cobrava do trabalho, ela mantinha um orfanato no candomblé. Então, tem pessoas boas na Umbanda que fazem trabalho de cura, faz trabalho bom. Tem pessoas boas na Igreja Católica. Tem pessoas sérias, tem pastores sérios que fazem trabalho sério. Eu conheço um caso verídico, um caso verdadeiro, de uma senhora, porque a mediunidade está em todo canto, de uma senhora que ela era membro da parte diretiva da Assembleia de Deus, eu não vou dizer o lugar, no Salvador. Ela tinha uma mediunidade que as pessoas pegavam no vestido dela, se curava. Ninguém sabia disso. Era uma mediunidade de cura que ela tinha, mas não era o nome que ela dava. Ela dizia que era o Espírito Santo e não cobrava nada. Então, a fé não tem valor monetário, valor financeiro. A fé, inclusive, você cultiva dentro de você. Se a gente parasse um pouco, fizesse uma reflexão sobre a nossa vida, nós já tivemos vários momentos em nossas vidas que foram representados pela fé. Um filho doente, que a gente orou. Detalhe, a companheira ideal da fé é a oração. Quando a gente ora com fé, com fervor, com força, com determinação, a gente vence quaisquer desafios. Eu acho assim muito interessante que as pessoas dizem ore, que é louvável, ore mais para as questões espirituais,
para pedir paz, para pedir alegria, para pedir esperança, para pedir força. Enfim, ore para as questões morais, para você mudar seu comportamento, se tornar uma pessoa melhor. Mas eu também digo que ore pelas questões materiais. Porque se você é honesto, você quer pagar a sua luz. Você quer pagar a sua água. Você quer pagar as suas contas. Então, quando estiver nas orações, peça a Deus que lhe ajude a conseguir um trabalho para você pagar as suas contas. Peça a Deus que lhe ajude a resolver os seus problemas. E uma coisa muito interessante que um amigo meu médico me disse, todas as vezes que você for para qualquer médico, em qualquer hospital, em qualquer emergência, ore antes para aquela enfermeira, para aquela recepcionista, ore por aquele médico para ele ser inspirado para dar o diagnóstico certo. E hoje eles precisam de muita oração. O povo da área da saúde está vivendo sobre muita pressão. E o que é pior, os nossos governantes não estão valorizando o trabalho deles. Não estão dando a real situação de valorização do trabalho que eles estão tendo, da exposição que estão tendo com esse Covid, com esse coronavírus. Então, a fé é você ter a certeza de que tudo vai dar certo. E se não dá certo, eu aprendi a usar muito uma frase agora, que as pessoas têm usado muito comigo, chama-se livramento. A gente quer muito ter uma coisa, quer muito que uma coisa aconteça, e a coisa não acontece. Não acontece porque Deus não quer. Aquela coisa poderia nos fazer um mal. Aquela coisa, a gente quer ter um carro, tá bom, um carro e tal. Mas quer fazer um financiamento, que a pior miséria que existe é financiamento. Você pega um dinheiro para comprar um carro e paga dois carros. Você pega R$100 e paga R$200, né? E aí você quer trocar, mas não precisa, que seu carro tá bom. Mas por questão de vaidade, de orgulho, você quer trocar de carro e acaba se encrecalhando, se prejudicando, se endividando sem necessidade. E aí você chega lá pro gerente, eu preciso do empréstimo. O gerente, não pode, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vai para outra, não sei o quê. Aquilo ali é Deus dizendo que não é para você pegar o empréstimo. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus dentro de cada um de nós. Com a oração. Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir a voz de Deus. Quando nós oramos com fé, tudo acontece. Foi a terceira frase que Jesus mais disse. A primeira foi o amor. Meu amor eu vos dou, meu amor eu vos deixo. A segunda foi perdão. Perdoe sempre. Ó Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. E a terceira foi a fé. Toda vez que ele curava alguém, ele tirava a responsabilidade de botar para a pessoa. A tua fé te curou. E olhe, várias pessoas estiveram com Jesus, mas nem todos foram curados. Porque não tinha fé e não tinha mérito. Então a gente precisa ter fé. Ser fé. Ter é um verbo de posse. Eu tenho uma cadeira, eu tenho uma casa, eu tenho uma posse, eu tenho alguma coisa. Mas ser é nas profundezas da minha alma. Eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa emanada pela fé. E quem tem fé não acredita. Givaldo Franco, uma vez, numa palestra no exterior, ele faz a palestra, né? Ele fala uma frase e o tradutor fala outra. Aí Givaldo falou assim: eu não acredito na imortalidade. Aí o tradutor olhou assim. Para traduzir isso, eu não acredito na imortalidade da alma. Aí, isso que foi engraçado, o tradutor disse assim, ele mandou dizer que não acredita na imortalidade da alma. Aí depois Divaldo vem e diz, eu não acredito, porque quem acredita pode acreditar hoje e desacreditar amanhã. Aí ele diz, eu sei que existe imortalidade da alma. Quando eu sei, quando eu tenho consciência, eu faço.
Então, ter consciência é ter essa fé solidificada dentro de nós. Fora essa fé que atingiu Madre Teresa de Calcutá, quando eu disse no início que a questão foi a Madre Teresa, a Madre perseguiu ela. O cardeal, o Papa, na época, perseguiu ela, mandou o cardeal observar, disfarçado, observar as coisas que ela estava fazendo. E ele acabou se entregando e ele perguntou a ela: você se acha uma missionária de Deus? Ela fez: longe de mim, eu não. Agora eu me sinto um lápis nas mãos de Deus. Ele escreve através de mim. Então perceba que essas pessoas já vêm com a fé consolidada. Por a Mansão do Caminho. Você sabe quando começou a Mansão do Caminho? Nos Alagados, lá perto do Uruguai, Salvador. Sentando em caixote de cebola, aqueles caixotes de cebola de feira, distribuindo balas e falando sobre o Evangelho. Mesmo sabendo que os meninos estavam atrás da bala, em vez do Evangelho, Divaldo, Nilson e outras pessoas distribuindo bala. Hoje, 70 anos depois, a Mansão do Caminho tem 100 mil atendimentos por ano. 100 mil atendimentos por ano. Envolvido pela fé de dois jovens, de Nilson de Souza Pereira e de Divaldo Pereira Franco, e de outros colaboradores, senão a coisa não tinha funcionado. Entendeu? E da confiança dos Espíritos. Quando nós temos fé, os Espíritos confiam em nós. Eles dão crédito a nós. Os nossos anjos guardiães, os Espíritos protetores, os Espíritos benfazejos, eles só podem executar determinadas obras com a nossa presença. E nós sempre negamos, ou postergamos, né? A palavra bonita, Daniel, adiamos. A gente convida, Jesus convida, como convidou o jovem, largue tudo, vem agora. Ah, mas não, eu tenho uma corrida de birra, que era o cavalo com aquele carrinho que puxava pelo cavalo. E Jesus disse: largue tudo e vem agora. Ele não foi, caiu, a roda caiu, passou, os outros passaram por cima dele. Agora não dá mais tempo. Então, vocês que aqui estão, nós que aqui estamos, temos que assumir a nossa responsabilidade. E nós adiamos. Temos essa casa aqui como um ponto farol, né, nessa mata, nesse local onde há necessidade de vários espíritos, que estão aqui nos escutando. Somos um total aqui de 2, 4, 6, 8 pessoas. Mas desencarnado tem vários, a gente viu um monte aqui, que estão escutando uma mensagem para se libertarem das algemas do mal. O processo que faz com que a gente vença qualquer tipo de obsessão é o poder da fé. O processo que faz com que nós vençamos as doenças é o poder da fé. Então a fé é um sentimento, é uma virtude que ela é construída. Você não faz um bolo para se comer, apenas com farinha e água. Você pode até fazer um bolo, mas existem os ingredientes que precisam ter. Aí os ingredientes que no final faz aquele bolo, aí vocês, pô, tá perfeito o bolo. Foi o resultado do quê? Da fé que você tinha, da utilização dos ingredientes que vai dar aquele bolo, aquela comida, aquela alimentação, a casa. O cara chega aqui, eu quero fazer essa casa aqui. Ah, a fundação deve ser de quanto? 3 metros de profundidade. Vai ter uma casa em cima, não vai ter e tal. Então tudo é planejado. Então planeje-se para vencer as suas dificuldades. E assumamos a nossa responsabilidade. Todos nós temos uma tarefa. Na família, na sociedade. Nós temos uma responsabilidade para com Deus. E Jesus confia em nós. Jesus acredita em nós. Jesus manifesta o seu amor através da fé. Então a fé é um processo de interligação com Jesus.
Todos que seguiram Jesus nunca mais foram o mesmo. Paulo de Tarso foi colocado para fora pela família, pelo sinédrio, e seguiu plenamente a Jesus. E concluiu com a seguinte frase: não sou eu que vivo mais em mim, mas sim o Cristo que vive em mim. Isso demonstra entrega total. E a gente tem medo de seguir Jesus. Tem receios. A gente bota a condição, ó, eu só vou lá no centro, depois da festa de aniversário de minha filha. Todo ano tem aniversário de sua filha. Mas hoje você precisa ir ao centro para contribuir, para ajudar. E a caridade mais importante não é só dar o dinheiro, não. Você poderia dar o dinheiro, a doação, a esmola. A maior caridade é a sua presença, a sua energia positiva. Orar para que dê o trabalho dê certo, porque a gente fica botando um bocado de defeito. Né? Presidente tal, trabalhador tal faz isso, faz aquilo outro, o ciclano não faz. Faça o seu, esqueça os outros. Então, a fé raciocinada nos diz: eu vou para o centro para aprender, para aplicar no meu dia a dia os ensinamentos, para ser uma pessoa melhor, mais caridosa, mais solidária. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, que ficou muito voga aqui para mim: se você tiver algum problema físico, no corpo, no emocional, na mente, vá buscar a medicina. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, Allan Kardec, Joana de Ângeles e os espíritos sérios, né, Viana de Carvalho, eles escrevem no seu livro: se você tiver com algum problema, vá ao médico. Ah, mas eu estou com dor de barriga, estou com dor aqui, não está onde? Vá para o médico fazer os exames e fazer o tratamento médico associado ao tratamento espiritual. Água frutificada, passes, entendeu? E o exemplo disso, nós temos duas referências que são, né? Um é amigo, né? Direto de Bezerra de Menezes, de Irmã Sheila, que é Divaldo Franco. Divaldo Franco teve um problema de hérnia, ele fez a cirurgia. Chico Xavier tomava 22 remédios por dia. 22 para angina, para pressão, para não sei o quê, para aquilo outro. Então, aí vem você: ah, não vou tomar remédio não, porque eu estou indo para o centro de fulano de tal. Não faça isso. E quero chamar mais atenção especificamente no questão da fé. Se tiver com depressão, se tiver com algum problema de autismo, se tiver com problema de transtorno mental, vá buscar o psiquiatra. Porque nós, ocidentais, neolatinos, temos uma resistência muito grande a essa área. Neurologia, psiquiatra, psicólogo. Vá buscar o psicólogo. Quando você vai conversar com o psicólogo, aí você diz: eu vou pagar esse dinheiro, como fica 50 minutos me escutando. Ele não está lhe escutando. Ele não está lhe escutando. Ele está lhe ouvindo, que você está vomitando o que está no seu inconsciente para lhe ajudar a curar. Por quê? Porque o seu problema é você mesmo. Mas vem uma pessoa de fora e analisa: cuidado com tal coisa, tente mudar X coisa. Aí você começa a melhorar. E outra, quando a pessoa começa a melhorar, suspende a medicação. Porque minha vizinha disse que eu fico impregnada. Quem é sua vizinha? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de orgulho. Eu tenho um hábito de perguntar: quem é você? Você estudou aonde? Fez 6 anos de medicina? Mais 2 anos de especialização? Então não fale não. Então você tem que tomar um remédio. A depressão, quero chamar a atenção que depressão não tem cura. Depressão tem controle. Você toma a sua medicação, porque a depressão é um problema nos seus neurônios. É um problema de química. Aqui está esse, vai se encaixar nesse. Quando há uma depressão, não consegue encaixar. A medicação vem e faz com que haja a conexão entre os neurônios. Então, o espírita é cientista. Se eu tenho que tomar remédio para pressão alta, tomo um remédio para pressão alta. Se eu tenho que tomar um remédio para a circulação, tomo um remédio para a circulação. Ah, mas vai impregnar meu fígado, vai estragar meu rim.
Então pronto, não tome sua medicação e fique desequilibrado e dê um infarto, aí que fica melhor. Um infartozinho, dando trabalho dentro de casa, né? Fazendo as necessidades fisiológicas na cama, né? Fica pior. Tome sua medicação. E outra, o motor, como dizem os amigos meus, é assim, quando o motor está fumaçando, ou seja, que o corpo já está já rodado, precisa de alguns ajustes. E esses ajustes são essas medicações. Precisa dessa orientação. Mas, Daniel, eu tive um problema, um trauma muito grande em minha vida. Anos atrás. Nada se perde não, meu amor. Ele fica impregnado no seu perispírito. Em qualquer momento ele pode aparecer. Então, não fuja para... Eu estava conversando com uma amiga, não devia nem contar isso, mas eu vou contar. Ela estava conversando com uma amiga pelo Zap, ela mora bem distante de Serrinha. Tipo aqui, né? Aqui tem Santo Amaro e aqui é Estado de Serrinha, perto. E ela estava com um problema sério de depressão associado com síndrome de pânico. Eu bati certo. Eu disse, medo, seu filho. Não. Procure o médico, que ele vai passar o remédio, o coração, que uma das características do pânico é taquicardia, o coração bate mais rápido. Não. Isso aí você vive normal. Normal. Porque já tem vários estudos nessa área. Ela fez, mas dá muita vontade de dormir. Eu fiz, regule o seu horário. Tome um remédio mais cedo, para você dormir e acordar, porque ela gosta de acordar cedo para poder fazer as coisas. Mora ela, a mãe, mora ela e o filho e a mãe e tal. Você vai administrando, mas não pode deixar de tomar o remédio. Mas muito sono, não sei o quê. E eu, nessa terapia, chegou um dia desse, ela disse, olha, Daniel, peguei todos os remédios, joguei tudo fora e estou tomando uma cerveja lerda. Eu, como sou uma pessoa muito dócil e muito delicada, eu disse, a partir de hoje, a gente não fala mais nisso. Certo? Não fala mais nisso quando eu sou palhaço, para gastar 1000 latinhos com você, para tentar lhe ajudar, e você jogou o remédio fora e tal. E estava sentindo, inclusive, melhor. Mas só um pouquinho da... Assim, é como se fosse uma climatização do remédio. Aclimatação do remédio. Não quis mais conversa, peguei as conversas todas, apaguei tudo. Não bloqueei, mas está lá e não quero mais conversa. Porque eu sou palhaço? Não queria ir para o centro lá em Serrinha. Vá para a igreja, foi para a igreja evangélica, porque qualquer igreja que se fale de Deus, seriamente, deve ser valorizada. A mulher estava se sentindo melhor e tal, disse que largou o remédio, jogou tudo para ficar uma cerveja. Eu vou perder meu tempo com isso? Bom, não tem mais conversa. E ela vai se matar, porque inclusive ela está com pensamentos suicidas. E são duas doenças companheiras, depressão, síndrome de pânico, são irmãs ideais da obsessão. O obsessor adora essas doenças. Então o que acontece? Eu tenho um amigo que é médico, ele é mais sutil que eu, né? Você vai para o atendimento com ele. Ele diz, olha, fulano, faça isso, faça aquilo outro. Ele passou 4 coisas, você deixou de fazer a terceira, ele fez, olha, agora você vai procurar a doutora fulano de tal. Ele já se eximiu de você. Por quê? Porque quando ele passa o tratamento para você, ele quer o melhor. Se você deixou de fazer, não vai assistir o tratamento. E você vai dizer que ele não presta. Então a gente precisa ser obediente ao tratamento, ao horário da medicação. Entender por que aquilo está acontecendo conosco. E tudo que acontece em nossas vidas é causado por nós. Vidas passadas. Eu aprontei em vidas passadas. Nós aprontamos em vidas passadas. Nós matamos, nós roubamos, nós lesamos, nós fizemos um monte de atrocidades. Aí nessa encarnação, vem a doutrina espírita e diz, Daniel, mude para melhor. Não vai ser nessa, mas eu vou começar a tentar. Se apegue mais com Jesus, se ligue mais com os bons espíritos, conecte com seu anjo da guarda, leia, estude o Evangelho. Aí você vai começar a ter uma outra mudança de comportamento. Então, nesta manhã, gostaríamos de conclamar a todos para ter mais fé. Fé em Deus,
fé na vida, fé no homem também, porque nós precisamos acreditar no homem, porque nós somos seres gregários, nós somos seres sociáveis. Então, acreditemos, temos fé, saibamos que tudo vai dar certo. Até o erro, até o sofrimento tem um objetivo, que é o nosso crescimento moral e espiritual. Então, não venhamos mais para o centro ou para a casa, né, de oração de Chico Xavier, como meros espectadores. Venhamos como trabalhadores, colaboradores, cooperadores. Onde é que eu posso ajudar? Onde é que eu posso cooperar? Eu quero dar o melhor de mim. E não esqueçamos, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Jesus botou o maior mandamento, o único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas aí a benfeitora Joana de Ângeles, com a sua psicologia, nos diz: ama-te primeiro, valoriza-te primeiro. Aí você diz: a pessoa mais importante do mundo para mim é meu filho. Não. A pessoa mais importante do mundo para você é você. Meu marido. Não, é você. Então, ame-se, cuide de você mesmo, busque sentir a presença de Jesus e valorizar os ensinamentos de Jesus. E dizer: eu me amo, eu me adoro, eu gosto de mim. Então, quando eu vou ao médico, eu gosto de mim. Então, quando eu preciso crescer, eu preciso investir em mim, estude mais, trabalhe mais, participe do processo da vida, ajudando, orando. Não posso ajudar efetivamente com dinheiro, mas ajude com oração. Aqui, oremos pelos trabalhadores, pelos dirigentes, para que tudo dê tudo certo. E a fé é uma execução na terra, é uma prática na terra dos ensinamentos e desígnios de Deus. A fonte profícua, fundamental da fé está no Evangelho. Todos tiveram que testar a fé. Simão Pedro, Francisco de Assis, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, todos tiveram que testar e testemunhar através da fé. Então Jesus disse, finalizando com Jesus: a fé que você tiver do tamanho de um grão de mostarda, eu já tive na minha mão um grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão que parece uma cabeça de alfinete. Parece até menor da cabeça de um alfinete. E Jesus disse: tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, minúsculo, mas ele vai transportar as montanhas de problemas, as dificuldades, as dores. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, os problemas familiares são muitos, mas com fé a gente vence. Com a fé raciocinada, calculada, pensada, planejada, né? Nós não vamos deixar levar. E na doutrina espírita, volto a fechar de novo: não acrediteis em todos os espíritos, não acrediteis em todos os velhos e não acrediteis em todos os palestrantes. Para isso, eu preciso estudar, ter o meu discernimento, ter o raciocínio. Kardec, finalizando, o espírito mentor, que era amigo dele, chamado Zéfiro, se apresentou 4 vezes em 4 lugares diferentes, com 4 médicos diferentes. Aí que ele acreditou. 4 vezes. Ele não aceitou, meu amigo, não. Ele não aceitava logo. Pare, reflita e raciocine. Beijo no coração de todos, que Jesus fortaleça a nossa fé. Sempre. Muita paz para todos.